amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. O livro que eu escolhi para a gente estar conversando hoje é esse aqui, Renovando Atitudes, de Hamed, e o capítulo intitula-se Todos são Caminhos. Por que essa porta tão estreita, que é dada ao menor número transpor, se a sorte da alma está fixada para sempre depois da morte? É assim que, com a unicidade da existência, se está incessantemente em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se amplia. Isso está no capítulo 18, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse item 5, ele vem tratando da porta estreita. Então, se nós tivéssemos ainda, em mente aquele conceito que o que a gente realiza ou deixa de realizar em uma existência e levamos para o plano espiritual, vai ser o resultado daquilo que a alma está fadada pela eternidade, seria uma visão um tanto quanto reduzida do que a espiritualidade vem nos ensinando. A porta estreita, num mundo de provas e expiações, ainda é um grande desafio para o ser. Por quê? Porque nós estamos num processo de evolução ainda muito no comecinho. Então, mais adiante, o Hamed vem nos dizendo que o próprio título, todos os caminhos, todos os caminhos são bons. Por que são bons? Se a gente está falando de porta estreita, em fazer as coisas da forma correta, porque vai depender do nível de evolução de cada ser, o caminho que ele vai escolher. Quando a gente reencarna, é como se a gente chegasse do plano espiritual com uma malinha vazia. Esse exemplo, a primeira vez que eu ouvi, foi do Dr. Adão Nonato, que foi um grande expositor espírita, e eu achei bem interessante, por isso que eu vou reproduzir agora. Então a gente reencarna e chega aqui no planeta Terra com uma malinha vazia, entre aspas. E nessa malinha a gente vai colocando o quê? Tudo que os nossos pais vão nos ensinando na primeira infância, até mais ou menos a idade de uns 12, 13 anos. Então, os pais vão ensinando os conceitos morais, vão nos orientando como caminhar, os primeiros passos, e a gente vai pondo tudo isso na nossa malinha. Lá pelos 12, 13, 14 anos, é como, vamos imaginar que lá no setor de reencarnação, no plano espiritual, nós deixamos uma malinha lá cheinha, da forma como nós chegamos lá na encarnação passada. Então, quando nós estivermos aqui, mais ou menos pelos 12, 13 anos, essa malinha nos é enviada pelo plano espiritual. E aí é aquilo que normalmente acontece com a maioria de nós na fase de adolescência, início da idade adulta, que é uma checagem de valores. Nós vamos pegar tudo aquilo que nós aprendemos durante a infância e checar com aqueles valores que a gente já traz intrínseco de outras vidas, mas que estavam ali meio adormecidos nesse período, como se estivesse nessa outra malinha que chegou só naquele momento. E aí nós vamos montar o quê? Uma terceira malinha, que seria o quê? O que nós seremos nessa encarnação. Então é normal, nessas checagens de valores, nesses momentos novos que a nova encarnação nos apresenta, nós fazermos algumas escolhas não muito boas. Isso é o ideal? Não, não é o ideal, mas é o esperado.
Assim como quando nós educamos nossos filhos, logo nos primeiros passos, eles não caem e depois tentam de novo e caem outra vez. E se o pai ficar e a mãe ficar segurando, cerceando esse início do caminhar o tempo todo, o que vai acontecer? A criança não aprende. Mesma coisa nós em cada processo de encarnação, cada novo processo de reencarnação, melhor dizendo. Então, nesse momento de escolha, né, nós vamos fazer certas opções na nossa vida que não são muito boas. Mas aí, o Hamed nos esclarece da seguinte forma, olha, ele diz o seguinte: tudo o que sabemos hoje, aprendemos com os acertos e erros do passado. E cada vez que desistimos de alguma coisa por medo de errar, estamos nos privando da possibilidade de evoluir e viver. Então, no estágio que nós estamos, como humanidade, num planeta de provas e expiações, é natural que a gente faça algumas escolhas não muito boas durante a nossa vida. E assim como nós olhamos para os nossos filhos quando eles começam a andar e eles não conseguem logo de cara e eles caem e eles tropeçam, a gente olha com amorosidade e naturalidade, entendendo que aquilo faz parte do processo de aprimoramento e de aprendizado do ser. A mesma coisa acontece com o plano espiritual em relação superior, né? Com o plano espiritual superior em relação a nós. Eles não vão nos cobrar um caminhar 100% de escolhas acertadas. Mesmo porque ninguém vai nos cobrar de nada, não existe essa cobrança, né? Isso é uma coisa que a nossa própria consciência nos alerta. Não vai ter ninguém no plano espiritual nos cobrando lá, olha, você errou nesse momento da sua vida, você errou. Não existe esse tipo de julgamento. O que existe é a nossa própria consciência, que nos diz, olha, não foi acertada essa escolha, né? Mas muitas vezes, dependendo da maturidade do ser, dependendo da nossa maturidade, a gente necessita passar por alguns caminhos meio difíceis para entender qual é a escolha certa. E à medida que a gente vai evoluindo no processo, essas escolhas acertadas vão sendo cada vez mais constantes. E isso faz com que o nosso progresso, o nosso desenvolvimento comece a ganhar novos rumos e de uma forma mais veloz, né? É a mesma coisa que se eu estou caminhando num lugar que eu não conheço e eu começar a pegar atalhos, eu vou perder muitas vezes muito mais tempo, vou estragar o veículo do que se eu me mantiver, né, numa rodovia ali que tem sinalização, que tem placas. Então, o que seria essa sinalização, essas placas? São os conceitos morais que a gente aprende desde a infância, somando com aquela segunda malinha que eu disse, que chega no início da adolescência. Então, assim, a gente vai escolhendo como nos conduzir durante a vida, né? E essa escolha, ela é o que a gente chama de livre-arbítrio. Então, quando a doutrina vem nos colocar que nós temos o livre-arbítrio, é essa capacidade de escolher. Muitas vezes, mesmo com tudo que já nos foi explicado, nos foi ensinado, a gente ainda insiste em fazer uma escolha que não é muito feliz. Mas você pode pensar, puxa, então eu perdi tempo? Não. Não perdeu por quê? Porque aquela visão naquela situação, da forma mais correta, ainda não estava bem sedimentada no seu espírito. Então você fez novamente uma escolha que não foi a mais feliz, mas aquela escolha equivocada ajudou a sedimentar como você deve proceder
num outro momento da sua vida que aquela situação se apresentar. É sempre aquele ditado popular: lição não aprendida, lição repetida. Então, quando o espírito não consegue assimilar bem o conceito da evolução de uma forma adequada, situações vão se repetir até que vai chegar um determinado momento que a gente vai dizer: não, nessa situação já sei que isso aí não dá certo. Se eu for por esse caminho, a coisa não vai ficar boa. Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente já está com aquele conceito bem sedimentado. Muitas vezes, nessa ânsia de fazer a coisa certa, a gente não se perdoa quando escorrega em alguma situação. Mas é importante que a gente entenda que isso é comum acontecer no nosso estágio evolutivo, né? Mas quando a gente diz comum, também não é para nós nos aquietarmos nessa situação e falar: ah, não, é assim mesmo, eu estou aprendendo, e não faz nenhum esforço para que isso melhore. Entende? A gente não pode nem ir para um extremo de acomodação, porque eu tenho N vidas, eu posso aprender na outra vida, e nem ir para o outro extremo de perfeição. Não, eu tenho que acertar tudo nessa vida, eu tenho que corrigir tudo. E aí, quando não consegue, desaba. Tudo na vida é um meio termo, então é um equilíbrio necessário no nosso caminhar, né? E agora nós já estamos no momento onde muitas vezes a gente para diante de uma situação e se pergunta: será que eu estou fazendo a melhor escolha? Será que era isso mesmo que eu devia fazer? Isso não invalida a nossa escolha, nem mostra que a gente tá assim meio que adormecido, não sabe bem o que quer. Não, muito pelo contrário. Quando a gente se pergunta isso, sinceramente, é sinal que a gente já está despertando. Que a gente está despertando na vida. A gente não está mais vivendo de forma automática. Então a gente para na situação e pergunta: bom, mas se eu seguir por aqui, será que isso aí vai dar certo? Talvez não fosse melhor tal possibilidade? Então só esse fato de raciocinar e refletir diante da vida, diante das escolhas, já mostra um avanço. E Deus conhece o nosso potencial. A espiritualidade amiga, elevada, sabe quando a gente está se esforçando para melhorar. Mesmo que a gente não faça a melhor escolha, mas só o esforço, o empenho, a reflexão, analisar bom, essa escolha vai me levar a quê? Aquela outra me trará quais resultados? Só esse momento que a gente para refletir, para pensar com seriedade sobre determinados pontos da nossa vida, já mostra a nossa grande intenção de fazer a escolha certa, de escolher a porta estreita. E quando a gente percebe, às vezes, né, que a gente não fez uma boa escolha, também a gente não deve ficar se martirizando por uma escolha errônea, por uma escolha equivocada. Da mesma forma como a gente não deve julgar o outro quando ele faz essa escolha equivocada. Muitas vezes não acontece com vocês, comigo às vezes acontece, de eu ver uma situação e falar: poxa, aquela criatura ainda não aprendeu que isso não dá certo, que não é por aí, né? Quando eu estou fazendo isso, o que acontece? Eu estou julgando. Ela não aprendeu porque ela ainda não amadureceu o suficiente naquele processo. Naquela situação, ela ainda não amadureceu. Pode ser que em outras ela seja muito mais madura do que eu, do que todos nós, né? Então a espiritualidade, ela percebe a intenção real de cada ser. E para isso, os nossos mentores estão sempre nos assessorando. O que a gente precisa é estar abrindo o nosso radar, né, com a espiritualidade maior. E a gente sabe como fazer isso.
A gente já repetiu isso aqui em diversos vídeos, não só eu, como inúmeras pessoas, através da prece, através da meditação. É a hora que você silencia para ouvir um conselho, uma sugestão, quer seja do seu próprio espírito, quer seja da espiritualidade superior que nos acompanha. Uma outra coisa que eu achei interessante, aí eu vou ler um pedacinho para vocês, é o seguinte: o que pensar da bondade divina que permite que as almas escolham seu roteiro de acordo com seu livre-arbítrio e depois cobrasse aquilo que elas ainda não adquiriram? É aquilo que eu falei. Se a gente não cobra de um filho que ele aprenda a andar de primeira, porque a gente conhece, a gente sabe, a gente deixa ele cair algumas vezes no processo, tropeçar para ele aprender, que julgamento seria essa bondade divina, esse grande Deus que deixa a gente escolher as provas e depois ficar cobrando que a gente acerte 100%? Não tem sentido isso, né? Então, na literatura espírita, a gente vê que a gente faz, à medida do possível, parte do processo reencarnatório, né? A gente ajuda na idealização do próximo processo reencarnatório, mas tem toda uma espiritualidade trabalhando nessa hora que diz, olha, isso aí já é demais, né? Isso aí é muita areia para o seu caminhãozinho, você não vai conseguir. Então, assim, dentro do nosso livre-arbítrio, também tem a visão de um ser que consegue ver a situação de uma forma mais ampliada. Então, se ele está vendo que a gente está extrapolando, ele não vai permitir, né? É um livre-arbítrio, mas com toda, vamos dizer assim, a torcida para que a gente evolua. Nunca o processo de reencarnação é feito de uma forma para que a gente saia muito devedor do processo. É sempre feito na convicção, na esperança que a gente progrida, que a gente evolua, né? Então, olha a resposta aqui: a divindade é puro amor e sabe muito bem dos nossos mananciais espirituais, mentais, psicológicos e físicos, ou seja, da nossa idade evolutiva, pois habita em nosso interior e sempre suaviza os nossos caminhos. Então, não tem a gente não precisa ter esse temor no momento de decidir ou de escolher determinadas coisas na nossa vida. A gente pode contar com a ajuda da espiritualidade, né? Sempre nos propondo a fazer o melhor. E se porventura a nossa escolha não for a melhor, a espiritualidade entende isso como parte do nosso processo evolutivo. Então, mais adiante, o Hamed vem dizer o seguinte: efetivamente, nosso caminho é o melhor que poderíamos escolher, porque, em verdade, optamos por ele na época segundo o nosso nível de compreensão e adiantamento. Mais adiante ele diz mais: ninguém nos condena. Nós é que cremos no castigo e por isso no autopunimos, provocando padecimento com nossos gestos mentais. Mesmo aquelas trilhas que anotamos como caminhos do mal, não são excursões negativas de perdição perante a vida, mas somente equivocadas opções do nosso livre-arbítrio, que não deixam de ser reeducativas e compensatórias a longo prazo. Então, mesmo quando a gente erra na escolha, só o fato de nós estarmos empenhados em acertar, empenhados em fazer o bem, não é de todo mal. Pelo menos a gente vai saber que por aquele caminho, olha, aquele caminho não opto mais, eu sei que aquilo não dá certo. Cada um percorre a estrada certa no momento exato.
de conformidade com seu estado de evolução. Tudo está certo, porque todos estamos nas mãos de Deus. Então, a velocidade no nosso caminhar e na nossa evolução como espírito imortal só depende de nós. Mas, às vezes, ou melhor, em todo o caminho, sempre a gente se depara com um obstáculo, com uma pedra. O importante desse assunto é nós termos em mente que se aparecer um obstáculo, grande ou pequeno, no nosso caminho, a gente deve parar, a gente deve pensar, a gente deve pedir ajuda ao plano espiritual maior, a gente deve orar, analisar bem e tomar uma decisão e seguir. E se porventura não foi a decisão mais acertada, aprender com ela. E se foi uma decisão bem acertada, também aprender com ela. Então, tudo na nossa vida é aprendizado. E a velocidade da nossa evolução só vai depender do nosso empenho em querer acertar e em fazer tudo para fazer o melhor que pudermos naquele momento. Às vezes eu paro e penso agora, né, nessa altura da vida, algumas situações que eu vivi, né, no começo da idade adulta, depois quando vieram meus filhos, e que eu hoje, com a experiência que eu tenho, com a visão que eu tenho, eu faria diferente. O resultado talvez fosse melhor? Talvez. Talvez o resultado não fosse pior? Pode ser. Então, assim, hoje eu faria diferente, por quê? Porque hoje eu sou uma pessoa diferente. Eu já passei por determinadas situações, eu aprendi, eu cresci com algumas situações da vida, e isso me tornou uma pessoa diferente. Mas aquela Maria Lúcia de 40, 50 anos atrás era outra Maria Lúcia. Só que tudo que eu aprendi, eu vou levar na minha malinha o dia que eu partir para outro plano. Vai fazer parte do meu espírito, faz parte do meu espírito, é quem eu sou. As coisas que eu aprendi nessa encarnação. Então, nunca é perdido. Os erros e os acertos fazem parte de nós e fazem parte dessa caminhada. Então, mãos à obra, regaçando as mangas, secando as lágrimas e fazendo melhores escolhas. Vamos plantar uma vivência melhor para que possamos colher muitas flores no nosso caminho, ok? Então, aqueles que quiserem podem me acompanhar numa vibração. Vamos cerrando os nossos olhos, inspirando profundamente, oxigenando todas as células do nosso corpo. Visualizando a figura de Jesus, nosso mestre, nosso amigo, aquele que encarnou nesse planeta para auxiliar o nosso processo evolutivo, que exemplificou a melhor forma de fazermos opções na vida, que não censurou nem mesmo aqueles que estavam ao seu redor, ao contrário, entendia a evolução de cada ser, entendia a deficiência de cada um.
E assim mais tranquilos, vamos envolvendo o nosso planeta Terra numa intensa luz. Que essa luz possa tocar todos os corações, todos aqueles que passam por provas, por desafios, que possam ter força, serenidade e equilíbrio para fazer as melhores escolhas. E vamos assim agradecendo a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga, nossos mentores, por mais esse momento de reflexão. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo no coração de todos, fiquem bem, fiquem em paz. Beijinho.